Diário Comunidade de volta. Hoje o nosso tema é o Dia Mundial Sem Tabaco. Nós já conversamos com um oncologista que alertou para os perigos do hábito de fumar. Agora vamos tentar entender como é que o vício funciona na mente dos fumantes e como a psicologia pode ajudar. Quem conversa aqui com a gente é a Valéria Rocha Macedo, que é psicóloga. Bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como que o vício, vai na mente da pessoa? É muito difícil se livrar desse vício? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos os telespectadores. Sim, a gente precisa pensar a questão do cigarro como uma dependência física e psicológica, né? Então, porque o cigarro, ele é a base da nicotina, que vai trazer uma dependência no sistema nervoso central. Então, as pessoas, elas desenvolvem a dependência do cigarro e o hábito de fumar, o comportamento de fumar. E, às vezes, também dependendo do local que está, onde está frequentando, com quem que está, aí acaba que o vício vem mais forte ainda, é mais difícil largar isso? Sim, porque hoje a questão do uso do cigarro, ele tem fatores, vários fatores, né? A gente fala que é multifatorial, né? Então, ele tem a ver muito com o comportamento, com a questão da saúde física e com a questão do ambiente. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, vai numa festa, né? E aí o grupo de pessoas, de amigos, estão fumando. Muitas vezes a pessoa começa a fumar até para pertencer a esse grupo e fazer parte do grupo e ser aceito pelo grupo. Mas os ambientes, eles influenciam muito. Por isso que quando nós vamos trabalhar essa questão de parar de fumar, a gente pede para fazer, inclusive, uma mudança do estilo de vida. A gente sabe que a eficácia de um tratamento de dependência varia bastante de acordo com o paciente, Mas em quanto tempo você acredita que é possível, assim, se livrar de um vício? Então, depende também da disponibilidade interna de cada um, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela é um tabagista, ela desenvolveu, por exemplo, um tumor de cabeça e pescoço, né, em função do cigarro, vai fazer um tratamento oncológico, como nós vimos o Dr. Rafael falando, ela precisa parar imediatamente, né? Isso é bem importante. O tempo depende da motivação de cada um, né? Mas o que a gente vê é que se você fizer um protocolo, conforme até o próprio Ministério da Saúde, o sistema SUS, a gente acredita que em 4 meses a pessoa consegue parar de fumar. Existem algumas pessoas que substituem o vício por um outro hábito, Por exemplo, quando dá aquela vontade incontrolável de fumar, a pessoa chupa uma bala. Isso é uma saída ou é só substituir um vício por um hábito? Como que é? Não, é uma saída mesmo. Não é uma substituição de vício, não. É porque o que acontece? Muitas pessoas ou fumam porque têm ansiedade ou fumam quando estão ansiosos, né? Parar de fumar vai trazer os sintomas de abstinência e muitas vezes vai potencializar o sintoma de ansiedade. Aí você também pode entrar com uma medicação para ansiedade, para estar lidando com isso. Também tem essa parte. Mas, assim, a gente até orienta o paciente, quando ele tiver vontade de fumar, nós mesmos, psicólogos, que trabalhamos com o protocolo da terapia comportamental, para que ele chupe uma balinha. Por quê? Para tirar aquela sensação, eu preciso fumar, e a bala, ela vai fazer esse movimento de fazer o mesmo hábito, mas com um recurso muito menos agressivo do que o cigarro. Então, assim, isso é uma recomendação que muitas vezes a gente fala mesmo para o paciente, porque ele vai pôr a mão no bolso para pegar o cigarro. Não tem. Isso já pode gerar uma ansiedade. Se ele tem uma bala de goma, por exemplo, ele chupa e ok. Né? São técnicas comportamentais de fora, né, para dentro, que ajudam na mudança aí do comportamento. Agora vamos passar uma orientação para os pais, Querem conversar com os jovens sobre o perigo do cigarro, do fumo, porque muitos começam na juventude, esse alerta é muito importante. Como que os pais devem conversar com os filhos? Então, Janaína, assim, isso é importantíssimo, esse tema. A maior parte das pessoas que fumam começaram a fumar na adolescência, né? Isso tem estudos aí que mostram isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, os pais, eles precisam primeiro ser exemplo, né? Não dá para eu falar para o meu filho não fuma se eu fumo,
né? Então, acho que isso é importante, porque por mais que o pai está dando um conselho pensando na saúde dele que ele não conseguiu, o adolescente ele é muito questionador e ele vai te questionar, por que você fuma e eu não posso fumar? Então, esse exemplo ele é importante. O outro ponto fundamental é conversar abertamente sobre isso. É dizer, olha, os prejuízos do cigarro, orientar o filho que ele não precisa fumar para pertencer a determinado grupo, né? Que o cigarro não vai mudar a autoestima dele, vai reforçar a autoestima, né? Que, eu fumo porque também tem isso, o adolescente ele tem muito isso, os ídolos, né? Ele vai fazer essa transferência, o meu ídolo fuma, então eu também vou fumar. Que poder separar o que é o ídolo dele, né? E o melhor de tudo é o diálogo, né? Se realmente ele não consegue parar de fumar, precisa buscar uma ajuda, né? Hoje, todos os municípios têm programas anti-tabagismo e a gente trabalha muito com o adolescente em grupo, né? Para a gente também trabalhar isso com ele. Como é deixar de fumar, a questão da abstinência e a questão dos pares. Certo. Quais dicas, então, para quem está em casa, quer parar de fumar ou ajudar também, né, um parente ou amigo? Então, primeiro, você precisa tomar consciência que você precisa parar de fumar e que você deseja parar de fumar. Não adianta a pessoa falar para mim, você para de fumar, né? Meu marido fala para mim, para de fumar, não fuma mais. Não vai resolver. Porque isso é do desejo dele, não é do meu. Então, o primeiro ponto é ter um desejo pessoal, né? Isso é individual. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão é começar a se questionar por que eu fumo? Né? Se eu começo a me questionar por que eu fumo, às vezes eu vou entender que nem eu sei por que eu fumo, né? E que isso só está trazendo prejuízo para a minha vida, para a minha saúde. E depois você começar a desenvolver um protocolo para parar de fumar, né? Que protocolo? Você pode ir hoje pelo serviço público, né, no SUS, fazer parte dos programas antitabagismo, se você não consegue parar de fumar sozinho, que tem a administração de medicação e também adesivo, e tem programas, né, de atividades que ajudam a mudar o comportamento. Mas se não foi, enfim, eu vou dar umas dicas, né? Então, primeira coisa, você precisa começar a prestar atenção no seu comportamento e fazer algumas trocas, né? Então, eu sempre fumo depois que eu tomo café. Né? Você vai ter que parar de tomar esse cafezinho que te leva a fumar. É melhor você tomar um suco, um chá, né? Assim, eu sempre fumo depois do almoço. Você vai ter que ter essa consciência para não repetir isso. Então, você tem que estar muito atento a não repetir o comportamento que envolve fumar. Depois, você pode usar algumas técnicas, meditação, atividade física vai ajudar muito, relaxamento, fazer o uso disso que a gente falou anteriormente, balas, chocolates, que ajuda, né? E muito foco também, né, no cuidado com a saúde e no autocuidado, né? Ele é fundamental. Certo, muito obrigada, viu, por todas as orientações. Muito, agradeço. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Um bom domingo. Obrigada. Para todos. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala de um programa que ajuda os moradores a se livrar do vício do cigarro. Até daqui a pouco.